E aí, gente, vamos continuar agora. Nós vamos para a segunda parte sobre a industrialização. Lembrando que nós estamos estudando as permanências e as rupturas do século XIX para o século XX, da passagem do Império para a República. A industrialização brasileira começou em São Paulo durante o Império com os lucros do café, né? Dizia-se que a indústria nasceu à sombra do café. Atraiu muitos trabalhadores do campo. Muitas pessoas abandonavam o campo e iam para a cidade para arrumar emprego nas fábricas. Muitas pessoas do Nordeste, porque o Nordeste, com a questão da seca, enfrentava grandes dificuldades e muitos se tornaram, então, os chamados flagelados da seca e iam para São Paulo em busca de emprego. Os salários eram muito baixos, não haviam leis, não haviam nem direitos para os trabalhadores, não havia nenhuma espécie de proteção, como também não havia no campo. Assim, a exploração era muito grande. Os trabalhadores costumavam trabalhar até mesmo 16 horas por dia em todos os dias da semana. Para mais complicar ainda a situação, muitas vezes os homens eram preteridos em favor de mulheres e crianças, porque os patrões podiam pagar menos da metade às mulheres e crianças do que se pagava aos homens. Portanto, gente, baixíssimos salários, dificílimas condições de vida. E ainda se tratava mal o trabalhador, até mesmo com castigos físicos, né? Esses trabalhadores moravam geralmente longe das fábricas, em moradias de muito pouca condição de saúde, de higiene, etc. Então, as condições eram muito precárias. Você vai ler isto e descobrir na página 49, fazer as suas atividades. Então, a pobreza, o descaso, a exploração eram constantes. E com o tempo, os trabalhadores foram se organizando. Nós vamos lembrar aqui a importância também dos trabalhadores imigrantes. Eles conseguiam muitos dos empregos por serem alfabetizados, por já saberem trabalhar em indústrias na Europa. Eles tinham assim espaço, né, para o trabalho nas fábricas. E da Europa eles trouxeram ideologias como o anarquismo e o socialismo. Eles conheciam direitos de trabalhadores na Europa e eles vão mobilizar os trabalhadores brasileiros e vão surgir os primeiros movimentos de busca por direitos. Vão se organizando associações operárias, depois se organizam sindicatos, né? E os trabalhadores estão em busca de suas garantias fundamentais, de seus direitos. O governo não atendia às demandas dos trabalhadores. Quando havia algum movimento, geralmente o governo mandava a polícia, chamava-se a polícia chegava, batia, dispersava aquela manifestação, mas o problema não era resolvido, as condições permaneciam. Assim, gente, a questão social, a questão do trabalho no Brasil tornou-se um caso de polícia, né? E os movimentos vão aumentando. Os trabalhadores vão fazer manifestações, imprimir jornais, distribuir jornais na porta das fábricas, fazer piquetes, os movimentos vão aumentando. E depois começam as greves. No início do século XX, né, 1906, 1907, o Brasil já está vivenciando a situação de greves. Mas as mais importantes, né, vão ocorrer realmente em São Paulo, a mais importante delas vai ser a de 1917, que se espalhou por todo o estado e durante uma semana eles vão mobilizar os trabalhadores em São Paulo para protestar e pedir direitos. Então, a questão do trabalho no Brasil foi uma longa luta e vamos dizer assim que até hoje não está concluída. Ainda existem muitos trabalhadores que não têm os seus direitos respeitados. O próximo item está ligado à questão da reurbanização e exclusão social. Lá no Rio de Janeiro, que era a capital federal, era uma cidade em que havia muitas doenças, como a febre amarela, a varíola, né? O Aedes aegypti, o mesmo da dengue, já estava lá aprontando das suas. E assim, gente, essas epidemias deixavam o Rio de Janeiro em uma situação terrível. A região central da cidade
era tomada por cortiços, que eram moradias de pessoas, de trabalhadores, de pessoas de menos condições econômicas. Geralmente um cortiço é uma casa grande ou um sobrado dividido em cômodos em que moram várias famílias. E assim a promiscuidade, o ajuntamento de pessoas era muito grande. E o prefeito da cidade, Pereira Passos, queria fazer uma reforma urbana. Eles estavam encantados com Paris da época, queriam fazer do Rio de Janeiro uma cidade semelhante a Paris. Para modernizar a capital era preciso derrubar os cortiços, e o governo vai fazer isto. Eles vão mandar demolir os cortiços e a população que ali morava teve que mudar. Só que não havia lugar perto, eles tiveram que ir, os trabalhadores, as famílias mais pobres, tiveram que ir para lugares distantes, onde os aluguéis eram menores. Assim, eles vão para a periferia da cidade, vão para os morros, né, aumentando as favelas. E o governo começa, então, a modernizar a capital, construindo edifícios públicos, construindo avenidas, construindo tudo que modernizasse, colocando a eletricidade nas ruas, né? Antes era iluminado por lampiões com óleo de baleia, agora vem a luz elétrica. O Rio de Janeiro foi tomando um formato de uma cidade moderna, mas à custa de muito sofrimento dos trabalhadores, né? Que foram expulsos de suas regiões de morada e tiveram que ir para longe. Isso gerou um grande descontentamento. Essa política do bota abaixo do Pereira Passos, de derrubar para reconstruir diferente e novo. E assim a insatisfação cresceu, mas a realidade era dura, a doença estava sempre lá. Era preciso também combater as epidemias, e o governo da época, Rodrigues Alves, vai chamar o sanitarista Oswaldo Cruz, um jovem sanitarista brasileiro vindo da Europa, e ele vai então adotar medidas severas para acabar com as epidemias. Era preciso acabar com os mosquitos, era preciso acabar com os ratos, que eram elementos, vetores de transmissão, porque a pulga picava o rato e transmitia depois para o homem as doenças. E assim, gente, era preciso limpar as hortas, fazer todo o trabalho que o pessoal da dengue faz hoje, em relação à água e limpeza, né? E foi feita uma lei tornando a vacina obrigatória. Só que eles não se preocuparam em explicar para o povo a vantagem da vacina. Vacina era coisa nova, as pessoas tinham medo. E assim, a obrigatoriedade dava direito ao governo até mesmo de vacinar à força as pessoas. A insatisfação também era muito grande, porque os batalhões do governo, chamado Mata-Mosquitos, né? Esse pessoal, igual da dengue, que entra nas casas da gente, faz pulverização e faz isso e aquilo, as pessoas se julgavam indignadas, ficavam indignadas deles entrarem pela casa dentro, sem o dono da casa estar presente e tal. A insatisfação foi se juntando à insatisfação da reforma urbana